Bom dia, povo de Deus, Shalom a todos vocês, que Deus abençoe. Minha gente, que o Espírito Santo de Deus esteja conosco. Para você que ouve a palavra do dia, você que quer aprender, que quer desenvolver o seu conhecimento na palavra do Senhor. Tá aqui hoje, tá? Para os católicos, hoje é o Domingo da Divina Misericórdia. Minha gente, é um dia muito importante. Tá, porque Jesus, espera, eu até vou falar um pouquinho só do que Jesus espera que, ressuscitados na força do Espírito, o testemunhemos como aquele que vive e vem propor esse caminho de vida à inteira humanidade, como ele sejamos a encarnação da Divina Misericórdia, a todos, sobretudo aos menos amados. Então, minha gente, aqui tá claro, o servir aqui, com certeza, na minha opinião, é uma mensagem principal que vai vir desse texto, e que vem nos mostrando das leituras anteriores, Tudo aconteceu para um fim, servir ao próximo, tá, minha gente? Essa é a verdade. Se vocês não observaram isso ainda. Só que para isso acontecer, temos o nosso chamado, o nosso plano salvífico que Deus fez para nós, que nós não temos paciência às vezes para poder esperar no tempo de Deus, tá? No tempo certo de Deus vai te encaminhar para o chamado, para que você abra os olhos para o plano espiritual. Isso acontece por falta de observação, de conhecimento, de esforço em tentar compreender a palavra do Senhor. Com certeza, minha gente. Porque se não for por amor, vai pela dor, Por amor a gente, por ele, faz, lê, procura, busca. Pela dor, a gente vai atrás dele quando a gente sofre, quando a gente passa por dificuldade, perseguição, doenças, um casamento que está sendo destruído, e tantas coisas ruins. Aí a gente tem a coragem de pedir, minha gente? Quando a gente está necessitado, para ver o tamanho do nosso orgulho, do nosso egoísmo, Quando a gente não consegue lidar com as coisas sozinho, quando a gente não tem controle, E a gente busca. Mas lembre-se que Deus sempre está ali esperando nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que nosso Senhor Jesus Cristo esteja aqui conosco, tá? Trazendo a sua paz, a sua alegria para as nossas vidas, para que tenhamos esperança no que Ele prometeu, tá? E que nada do que aconteça em nossas vidas modifique a nossa fé no Senhor, que nos prometeu e vai cumprir. Porque é fato que ele cumpriu tudo que ele prometeu. Vamos para a leitura do dia. Hoje são 2 leituras. Eu não iria falar do tema do domingo, porque domingo tem a homilia. Mas eu pedi orientação, gente. E às vezes vem com claridade, E às vezes não. Então eu vou continuar. Quando não vem com claridade é porque é para continuar, minha gente, tá? Vou continuar aqui. De repente até vai ser melhor para vocês entenderem, às vezes, o que o padre quer dizer na homilia, tá? Porque aqui é um estudo, não é uma homilia, tá? Eu não vou pregar sobre a sua vida, Eu não vou exortar sobre a sua vida, mas vou falar aqui da Bíblia, tá? Que esse é o objetivo, a Bíblia, tá? Para que possamos nos basear, lembrar da pedra, tá? Fundamental, fazer a nossa base em Jesus Cristo, uma base forte, tá? Então vamos começar sempre pela Bíblia, independente da doutrina da sua religião, tá? Porque a Bíblia é igual para todos, mas o católico não importa, tá? Porque as mensagens são deixadas da mesma forma para todos. Porque o Novo Testamento, minha gente, ele é igual para todos, tá? E só muitos irmãos seguem muito, os acontecimentos do Velho Testamento, do Antigo Testamento, E até Davi é muito elevado, muito falado, Mas tem que lembrar que quando Jesus veio, mudou tudo, minha gente? Mudou tudo completamente. E é através só dele que temos a esperança de entrar, no portão do reino dos céus. Não esqueça disso. Vamos para a leitura, então. Porque também, gente, que eu não poderia não falar hoje da palavra, porque é uma continuação, tá, gente? É uma história que tem que continuar, Ontem, por exemplo, nós lemos o capítulo 4, na primeira leitura de Atos dos Apóstolos, E seus versículos. Hoje a gente vai continuar no capítulo 5 da sua Bíblia. Então pega a sua Bíblia para você acompanhar, para ver em que versículo que está, tá? Na hora da explicação, principalmente, porque a leitura é necessário fazer, tá? Eu poderia deixar a leitura escrita ali
na descrição do vídeo. Mas eu já deixo o salmo, né? Porque o salmo são orações, minha gente, tá? São cânticos, são louvores a Deus. Então, leia os salmos para Deus, honre a Deus, glorifique nosso Senhor com muita alegria. E eu vou ler aqui, gente, quem está interessado em conhecer e aprender vai continuar, né? Me suportando, me escutando falar sobre a Bíblia, tá, minha gente? Então vamos lá. Leitura dos Apóstolos, já pegou a sua Bíblia? Vai lá no versículo 12, tá? Do capítulo 5. Então, muitos sinais e maravilhas eram realizados entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Todos os fiéis se reuniam com muita união no pórtico de Salomão. Nenhum dos outros ousava juntar-se a eles. Mas o povo estimava-os muito. Crescia sempre mais o número dos que aderiam ao Senhor pela fé. Era uma multidão de homens e mulheres. Chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Olha a fé, né, minha gente? O desespero, a desesperança faz com que essas coisas aconteçam, né, minha gente? A multidão vinha até das cidades vizinhas de Jerusalém, trazendo doentes e pessoas atormentadas por maus espíritos, e todos eram curados. Palavra do Senhor. Vamos para a explicação? Gente, deixa eu falar um negócio para vocês. Em Atos dos Apóstolos, a gente vê, principalmente, tá, os sinais e as maravilhas que começaram a acontecer em Atos dos Apóstolos. Por quê, minha gente? Porque Jesus ressuscitado, né, e a chegada do Espírito Santo para os apóstolos foi um marco, né, de sinais e maravilhas, né, dadas por nosso Deus Criador. E, gente, pasmem, tá? Testemunhos, conversão, tudo isso aconteceu. Poder, tudo pelo nome do Senhor, pelo Espírito Santo deixado, né? Que os apóstolos, em Atos dos Apóstolos, descrevem, está descrito tudo isso, tá, minha gente? Então, ó, anotações, tá? A gente percebe, né, que essa parte aí da história está crescendo muito, tá, minha gente? Por conta da... olha lá, procurando que fazer barulho ali, ó. Olha lá. Bom, vamos voltar pra cá. Então, gente, primeiro Lucas, tá, vai nos contar ali que das maravilhas, né, que eram feitas pelos apóstolos. Esses milagres serviam como confirmação, tá, gente, da mensagem que eles pregavam. Pessoas eram curadas, libertas de espíritos malignos e restauradas fisicamente, tá, espiritualmente. Tudo que Jesus fez, os apóstolos começaram a fazer, tá. Então, a popularidade, né, dos apóstolos começou a crescer muito, minha gente. Multidões, tá? Atrás, até os tempos de hoje é assim, quando você sabe que tem alguém que cura, que faz libertação, você vai atrás e muita gente vai atrás, né? E não é diferente. E a fé das pessoas era tão grande, né? Que ao menos se passasse... Gente, só a sombra, eles esperavam pela sombra de Pedro, né? Imaginando que se a sombra, né, tocasse ali, passasse por perto deles, já seriam curados. Que fé linda, né? E de fato muitos eram curados, tá? Dessa forma, demonstrando a fé. Então, gente, lembre-se também que Jesus curou à distância, não esqueçam disso, tá? Então ali tá claro que o Espírito, né, Santo tomava conta do lugar, fazendo todas essas coisas, e não os apóstolos em si, mas a falta de conhecimento, a falta de credulidade, né? E não importava, gente, para quem está desesperado, a pessoa quer a cura, né? Ela não quer explicação. Então vamos lá. Mais alguma coisa deste capítulo, tá? Todos que naquela época moravam lá, além das pessoas que eram os moradores de Jerusalém, pessoas das cidades vizinhas, tá, gente? Dos outros lugares, todos iam atrás dos apóstolos buscando essa cura, essa libertação. Naquela época, muitos cegos, minha gente, muitas pessoas doentes, tá? Então, nunca se esqueça, minha gente, que
o poder de Deus, ele não está limitado a uma época, ele é vivo e reina, hoje ainda, tá? E é disponível para nós, tá? Nós temos essa dádiva de Deus, tá? E aonde o nome do Senhor vai ser glorificado através do nosso testemunho de vida, né? Assim, convertendo outras pessoas, porque é assim que Deus trabalha, tá, gente? Na comunhão. Em resumo, tá? Como ontem falamos, né? Temos que ter coragem, né? Vamos ter coragem, é mais um capítulo que nos ensina a ter coragem para acreditar no poder da palavra de Deus e viver de maneira que Ele permita, né? E opere, porque o que Deus quer é que nós sejamos instrumentos da sua paz e do seu amor, tá, minha gente? É isso que Ele quer, somente isso. Então, escute Ele, minha gente, entregue a sua vida nas mãos do nosso Senhor, tá? Para que Ele possa continuar e você possa continuar, tá? Levando os sinais e as maravilhas de Deus, né? Quanta alegria, quanta felicidade, tá, minha gente? Vamos para vamos para algumas explicações de curiosidade, tá? Uma coisa que é interessante também quero falar para vocês, tá? Lá no versículo 12, que é o nosso estudo de hoje, tá? Então, sem se intimidar com a prisão anterior, né, que eles tinham sido presos, mas eles ficaram sob custódia, né? Eles não ficaram presos, né? Ontem eu até falei que o Sinédrio não poderia deixar Sinédrio, fariseus, escribas, né, e os familiares deles, filhos, não poderiam deixar muito tempo Pedro e João presos, e nem fazer judiaria com eles, né? Por quê? Porque era contra o que todo o povo tinha visto. Falamos sobre isso ontem, tá, minha gente? Então não tinha como, tá? Eles não ficaram intimidados. Ali, eles assumiram, né, Deus nas suas vidas, né? Assumiram o Jesus ressuscitado, né? A crucificação, a injustiça que foi feita. E não se dobraram para a lei mosaica, né? Para aqueles que tinham o poder, né, sobre pessoas, porque eles, além de formar as leis, eles também eram os religiosos, né, da época. Então, minha gente, uma coisa que vocês tem que saber é isso. E depois eles continuaram, tá? Lá no Pórtico de Salomão, onde o povo passou a se reunir. Uma coisa legal também que é interessante falar, eclesia, tá? Eclesia, tá? O que significa, tá, minha gente? É uma pronúncia grega, tá? E significa igreja. Esse substantivo grego, eclesia, é um composto, tá, minha gente? Formado pela preposição ek, que significa fora de, né? Fora. E do verbo kaleo, que significa chamar, tá? Chamar. Desse modo, eclesia significa literalmente aqueles que são chamados, tá? A despeito da origem do termo eclesia, sua ênfase não está em um povo chamado, mas num povo reunido, tá, gente? Ou seja, uma assembleia ou congregação, lembre-se disso, igreja, tá, minha gente? No grego secular, eclesia era normalmente empregado para os cidadãos reunidos de uma cidade. No Novo Testamento, eclesia é encontrado nos evangelhos apenas 3 vezes, todas em Mateus, tá? Se você quiser conferir, você vai lá no capítulo 16, versículo 18, tá? Perdão, 16, 18 e 17. Eclesia ocorre em Atos mais do que qualquer outro livro, e 62 vezes nas cartas de Paulo, tá? É uma coisa a se pensar. Por quê? Por quê, minha gente? Porque ele mandava as cartas por causa das coisas que aconteciam errado nas igrejas, tá? E ele tinha autoridade dada por Deus para poder exortar, para poder chamar a atenção, tá? Então, assim como o seu pároco, assim como o seu sacerdote, seu guru, seu, sei lá, quem for que seja, tá, minha gente? Pra mim, nem tem guru, coach, essas coisas assim, não é nada, tá, gente? Pastor, ele tem que ter aquele tempo, tá? De estudos e ser um cara realmente que investe no seu conhecimento, tá? Assim como o padre, tá, minha gente? E Jesus declarou que ele edificaria, tá, a igreja, a eclesia, tá? E que a eclesia deveria exercer a disciplina sobre os membros que pecarem,
Na primeira passagem, Jesus usou eclesia em sentido corporativo, todos os cristãos. Na segunda, no sentido local, cristãos, né, numa assembleia específica. Tá, minha gente? Depois, do 15 ao 16, né, que é o nosso estudo hoje, vai só até o 16, o povo passou a acreditar que havia alguma coisa mágica, tá, em relação a Pedro, e que até mesmo sua sombra seria o suficiente para curar os doentes. Então, gente, há diversos lugares no Novo Testamento, inclusive em Atos, onde Deus cura pessoas por meios surpreendentes. Além da sombra de Pedro, estão a borda do manto de Jesus e os lenços e aventais tocados por Paulo, tá? Você vai ver em Lucas, capítulo 8, 44 e Atos 19, 12. É evidente que não havia nada de especial nesses itens. Antes era o poder de Deus operando por meio dos mensageiros a quem esses objetos estavam associados. Catre é um pequeno leito de lona dobradiço, tá? O sumo sacerdote, aqui não vai, tá, gente? Aqui a gente para por aqui. Então, vamos na leitura, na segunda leitura. Na segunda leitura, minha gente, Apocalipse. Não se assuste, tá? Não se assuste. Não é um mundo que você não tem que se preocupar, não, tá, minha gente? Se você é cristão, você não tem que se preocupar se você vai ser arrebatado, o primeiro arrebatado. Você tem que se preocupar com o hoje, com quem você é hoje, porque não adianta fazer curas, milagres e sinais, tá? Se você não se transformar, você não perceber em você, tá? As suas dificuldades, transformá-las para que depois os milagres aconteçam com você, tá? Até você entender a obediência por amor, não por temor, tá, minha gente? Vamos lá. Segunda leitura. Essa segunda leitura aqui, gente, ó, é Apocalipse, tá, minha gente? Apocalipse é o amor de Deus conosco, não a destruição, tá? O apocalipse vai acontecer, vou correr para as montanhas. Minha gente, algo grave vai acontecer, tá? Com certeza. Mas se você seguir a palavra, você terá. E o Espírito Santo de Deus vai te avisar, tá bom? Porque você é um fiel e Jesus honra, tá? Deus honra. Porque Ele ama, tá? Aqueles que seguem a sua palavra. Na segunda leitura, você vai pegar lá no Apocalipse do capítulo 1, tá? Primeiramente do 9 ao 11. Depois, a gente vai lá no 12, tá? Capítulo 12, aliás, versículo do 12 ao 13, e depois do 17 ao 19. Tá, gente? Eu vou explicar, quando a leitura vem assim, quebrada, né, em partes, eu procuro fazer com que vocês entendam ela no seu contexto, tá? Quando eu vejo que o contexto não está de acordo com a leitura, quando a gente não entende, né, eu procuro dar um contexto. Então, eu vou ler sempre os versículos anteriores, né, ou posteriores. Então, nessa leitura aqui, diz o seguinte: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na perseverança em Jesus, fui levado à ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho que eu dava de Jesus. No dia do Senhor, fui arrebatado pelo Espírito. Eu ouvi atrás de mim uma voz, como de trombeta, a qual dizia: o que vais ver, escreve-o num livro. Então, voltei-me para ver quem estava falando. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Será que significa esses candelabros de ouro, minha gente? Quem gosta de escatologia ama o Apocalipse, né? No meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho de homem, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. Ao vê-lo, caí como morto a seus pés, mas ele colocou sobre mim sua mão direita e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Escreve, pois, o que viste. Aquilo está acontecendo e vai acontecer depois. Palavra do Senhor. Gente, então, um aviso aí das coisas que ainda não aconteceram. Minha gente, realmente é difícil. O Apocalipse, minha gente, é um texto muito difícil de compreender, tá? Eu vou dar o meu melhor para vocês, minha gente. Escutem, tá? Compartilhe, curte aqui, gente. Curte para que esses vídeos cheguem, tá? Pra quem precisa, minha gente. Muita gente precisa. Sejam empáticos, tá? Muita gente às vezes está desesperado, vai buscar na internet, tá? Aí cai quem lá?
Gente, quando eu comecei a minha... Porque a gente faz alianças, né, meu povo? Com Jesus, a gente cria, né? Eu vou fazer isso pelo Senhor, eu vou fazer aquilo, né? Eu, como eu já tinha falado para vocês, quando eu estava cuidando de minha mãe, né, que tem Alzheimer, não está mais comigo hoje, tá viva, graças a Deus, mas tá lá no Rio Grande do Sul, tchê. E eu tô aqui no Rio de Janeiro, porque sou casada com um militar, então a gente fica mudando. Então nessa época aí, foi um sofrimento daqueles, tá, gente? Porque não foi só isso que aconteceram outras coisas também, ao mesmo tempo muitas coisas comigo. Gente, foi assim, ó, Jó, tá? Graças a Deus, nada aconteceu com meu filho, tá? Mas, porque Deus sabe, né, até onde ele chega com a gente, minha gente, até onde ele vai conosco. Mas a gente perde tudo, tá, minha gente? E um dia eu conto essa história pra vocês, senão esse vídeo vai ficar longuíssimo, eu não vou conseguir nem transformar ele, editar ele pra ele ficar menor, porque os vídeos que eu faço aqui, minha gente, se eu deixasse eles como eles são realmente, ia ser 1h30, tá, de 2 horas aí, quase, de explicação, tá? Pode ver que tem vídeos aí que eu editei, que fica 50 minutos, ainda vai ficar muito, tá? Mas são importantes e fundamentais para quem quer entender, quem gosta, tá? Gente, é como eu tô dizendo pra vocês, a Bíblia é o livro mais louco que existe nesse planeta. E é tudo verdade, tá? Por isso que a gente fica tão estupefado, né? Tão maravilhado com essas obras, né? Com a palavra de Deus, com as promessas de Deus, né? E Deus principalmente, né? Deus Pai, depois Deus Filho, tá? E depois o Espírito Santo, a Trindade, tá, minha gente? E a Trindade também é um mistério, tá, minha gente? Ninguém sabe explicar o que significa de verdade, né? O Espírito Santo. Mas isso é conversa para outro dia. Vamos lá para as explicações. Explicações não, eu não li o texto, né, gente? Calma aí. Ou li? Li sim. Vamos lá para as explicações. Gente, então vamos lá, tá? A segunda leitura é Apocalipse, tá? Do 1 ao 9, depois Apocalipse do capítulo 1, do 9 ao 11, tá? Só que você está com a sua Bíblia, não está? Eu vou falar rapidamente do versículo 1. Como eu falei para vocês, tem que ter um contexto. Tem que ter um contexto para quem está estudando, senão não vai entender nada, tá? Tem que ter esse contexto. Então, é necessário para que você até perca esse medo do Apocalipse, tá? Vamos lá, então. Gente, no versículo 1, revelação é o que significa o Apocalipse, desvelamento, tá? Desvelamento significa revelação, tá? Traduz a palavra grega, tá? Apocalipse, tá? Seu uso nessa perícope ainda indica que o livro de Apocalipse é literatura apocalíptica, assim como Daniel no Antigo Testamento. A revelação de Jesus Cristo pode significar o desvelamento sobre Jesus, e o desvelamento por ele, ou ambos, seus servos, se refere a todos os cristãos, tá, minha gente? Lá no versículo 2, por permanecer fiel à palavra de Deus e ao testemunho de Jesus, né, João acabou exilado na ilha de Patmos. Por toda a história da igreja, os cristãos têm sido perseguidos por causa da sua fidelidade a Cristo. Mas lembre-se das bem-aventuranças, tá? Bem-aventurado aquele que é perseguido pelo meu nome, né? Ou através do meu nome. Não esqueçam disso. Então, ó, só abandonando nossa firmeza, escaparemos da perseguição. E lá no versículo do 1 ao 3, em breve, tá? Devem acontecer todas essas coisas e o tempo está próximo, tá, minha gente? Tem sido usado por críticos para alegar que as profecias de Apocalipse falharam, tá? Uma vez que elas não se cumpriram nos mais de 1900 anos desde que o livro foi escrito. Todavia, o iminente retorno de Cristo não traz consigo um calendário, mas comunica um senso de urgência que é parte integral da mensagem do Novo Testamento, tá?
tal como expressa por João Batista, Jesus e os apóstolos. A primeira vinda de Cristo marcou o tempo quando a história entrou em sua última fase antes da eternidade, tá? Paulo expressou a urgência que se envolve. Eis aqui agora o tempo aceitável, tá, minha gente? Eis aqui agora o dia da salvação. Você vai ver isso lá em 2 Coríntios, tá? Capítulo 6, versículo 2. No versículo 3, a leitura dessa profecia traz consigo uma promessa, tá? De bênção. A leitura em vista não é apenas mental. O leitor deve também guardar, tá? Levar a sério e pôr em prática as coisas que nelas estão escritas. Essa é a primeira das 7 declarações significativas de benção, tá, minha gente? Ou a bem-aventurança no livro de Apocalipse, tá? 7 é o número da perfeição, aparecerá várias vezes por todo o livro. No capítulo 4, a menção do nome do autor e da sua audiência, mais uma saudação característica, graça e paz, indicam que Apocalipse tem uma forma semelhante a outras cartas do Novo Testamento. Não se trata de uma obra exótica, tá? Mas ela não é igual aos evangelhos sinóticos, tá, minha gente? Ela é diferente da sua forma de expressar e onde ela se coloca no evangelho, tá, minha gente? Então, assim, indico que o Apocalipse tem uma forma semelhante a outras cartas. Beleza, não se trata de uma obra exótica, tá? Lembrem-se disso. De outro mundo, que não pode ser compreendida prontamente. Aquele que é, que era e que há de vir significa que Deus não somente existe agora, tá? Mas que sempre existiu e para sempre existirá. Os 7 espíritos, né, que estão diante do seu trono, pode se referir, tá? Tem essas questões, por isso que eu falo para vocês, né? Pode se referir aos anjos das 7 igrejas, né? Aos outros anjos vistos no livro, a plenitude do Espírito Santo descrito, tá? Temos as nossas crenças, tá, minha gente? Quem gosta da escatologia gosta muito deste texto do Apocalipse, tá? As 7 igrejas, o povo de Deus, muita gente fala isso também. Então vamos lá para o capítulo do 5 ao 6. Jesus é a fiel testemunha. Martus, tá? Martus, a palavra grega da qual nos vem mártir, tá? O primogênito dos mortos nos faz recordar sua ressurreição, a garantia da ressurreição futura de todos os cristãos e dos incrédulos, tá? Embora Cristo possua toda a autoridade para ser príncipe universal agora, ele não a exercerá de maneira completa até sua segunda vinda. Nos lavou de nossos pecados em seu próprio sangue. Não significa neste livro que somos salvos automaticamente pela morte, tá, gente? Não esqueçam disso. Minha gente, muita gente confunde, tá? Acho que pela graça de Deus já estamos salvos. Bastou acreditar que Jesus nasceu, estamos salvos. Não é só isso. Paulo exorta principalmente isso em suas cartas. Paulo é o que mais fala numa didática bem clara. Ele é tipo um professor mesmo didático que nos deixa claro bem isso, né? Que precisa nascer de novo. Precisa, tá? Então precisa se nascer de novo, um ser humano novo, tá? Isso me faz lembrar muito dos bambus. O bambu tem um significado muito forte sobre o Espírito Santo, né? Vamos nos esvaziar de nós mesmos, né? Como o bambu é oco por dentro, assim como o bambu que tem aquelas, né, divisões ali, somos nós, né, quando nos enchemos do Espírito Santo. Então se esvazie, preencha, né, o seu corpo pelo Espírito Santo. E só depois, minha gente, através dessa mudança, que você vai entender que você tem que servir, que você tem que ser como Cristo foi, né, você tem que ser a imitação de Jesus Cristo, e os santos, eles todos são imitações de Cristo, tá? Você vai dar os frutos, tá? Isso está tudo escrito, não sou eu que estou dizendo. Não sou eu que estou inventando, não sou eu que estou criando nada. Está escrito na Bíblia, tá, minha gente? Então, só assim, depois dessa conversão, depois dessa fruta, porque você vai dar frutos, tá? E esses frutos vão dar mais frutos, e é isso que Jesus quer, né? Isso que ficou claro para nós, como seus discípulos. Cristo na cruz, como se toda a humanidade estivesse salva, independentemente de suas crenças. Apocalipse enfatiza a necessidade de arrependimento, tá? Então, primeiro vem o arrependimento, depois de uma responsabilidade da fé ao Evangelho. O quê? Obediência, meu povo, seguir o que Jesus pede, não por temor, mas por amor, por conhecer a história, tá? Ter o conhecimento que vai te libertar, tá, minha gente? O fraseado aqui pode significar que os cristãos já constituem um reino e são sacerdotes nessa existência. Então, o trabalho ao próximo, boas obras, tá? Porque sem a obra, gente,
ela é uma consequência da sua conversão, tá? O que você vai levar daqui a não ser o que você fez para Jesus Cristo? E o que ele ensina é servir. Se você não serve, se você acha que você vai ser salvo pela graça, continua na ilusão. Aí você está acreditando no que você quer acreditar, não que está na Bíblia, tá, minha gente? Não seja um herege, tá? Não seja. Enfim. Lá no versículo 7, essa colagem da escritura, né, de Deuteronômio, enuncia o tema do Apocalipse. A referência lamentarão é entendida às vezes como a resposta daqueles para quem é tarde demais para serem salvos, tá? O contexto de Zacarias, capítulo 2, versículo 10, no entanto, indica que a lamentação será um arrependimento verdadeiro, tá? Ligado à salvação, mesmo para aqueles que o perfuraram, tá, gente? Não esqueçam, tá? Daquele que foi crucificado com Jesus também, tá? O que foi salvo no último minuto ali, tá? Da morte dele. Depois lá no versículo 8, alfa e ômega são a primeira e última letras do alfabeto grego, enfatizando que Deus é o início e o fim. Provavelmente Jesus Cristo disse Aleph e Tav, primeira e última letras do alfabeto hebraico, sobre que é, que era e que há de vir. Lá no versículo 9, a tradição indica que o apóstolo João foi exilado pelo imperador romano Domiciano em uma colônia penal na ilha de Patmos, cerca de 64 quilômetros, tá, a sudoeste de Éfeso, no mar Egeu, por volta de 95 depois de Cristo. Gente, ele estava velhinho já. João foi libertado algum tempo depois da morte de em 96. Ele enfatizou ser um companheiro na tribulação, ou seja, na agonia, né, na aflição. Essa não é uma referência à ocasião de incomparável dificuldade um pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, tá? Lembrem-se disso. Aí lá no versículo do 1 ao 10, no capítulo 1, no versículo 10, no Espírito se refere ao estado espiritual no qual João se encontrou quando recebeu as visões do Apocalipse. O dia do Senhor é provavelmente uma expressão que se refere ao primeiro dia da semana, tá? O domingo, o dia da ressurreição, que se tornara o dia de adoração para os cristãos, tá? Lá no versículo 11, alguns intérpretes acreditam que o Apocalipse foi escrito como um livro, tá? No formato de códice, mas é muito mais provável que a palavra grega aqui, biblion, deva ser traduzida como rolo. As 7 igrejas locais, tá, mencionadas em Apocalipse, foram escolhidas dentre todas as igrejas na Ásia Menor para servirem de exemplos. Todos os tipos de realidade que se desenvolvem na igreja, na vida da igreja até os dias de hoje, tá? Essas 7 foram escolhas óbvias, uma vez que estavam situadas nas estradas de uma rota postal circular, dando-lhes proeminência em decorrência de sua facilidade de acesso. Tá? Lá no versículo 12, os 7 candelabros de ouro são as 7 igrejas. Tá? No versículo do 13 ao 18, que a gente vai até o 19, né? O que a gente vai aprender aqui até o do 13 ao 18? João tinha visto Jesus Cristo em um estado semelhante de glorificação, tá? No momento de transfiguração. Ele também havia visto seu corpo ressurreto depois que ele ressuscitou. João também estava familiarizado, né, com as ricas imagens do Antigo Testamento ligadas ao glorificado Filho do Homem, tá? Ícones que essa visão em Patmos lembrava. Lá no versículo 14, as comparações, né, da cabeça e do cabelo do Filho do Homem, isso não tem na nossa leitura de hoje, tá, minha gente? Mas ele fala hoje, né? Ele fala sobre, né, que ele descreve sabedoria e pureza, o significado, né, dos cabelos, seus olhos como chama de fogo, representando uma santidade penetrante, fundem a visão do ancião, em Deuteronômio 7, versículo 9, com a aparição de Jesus no Monte da Transfiguração, em Mateus 17. Você vai ver isso. Lá no versículo 15, diferentemente dos pés da estátua, em Deuteronômio 2, capítulo 2, versículo do 33 ou 35, se você quiser buscar lá na sua Bíblia, você dá um pause aqui, olha lá, tá? Olha lá de novo, para você aprender mais e mais, tá? Diferentemente dos pés da estátua, né? Lá em Deuteronômio, que se despedaçou, a descrição como o bronze polido em uma fornalha fala de força e estabilidade, tá? Uma voz com o som de muitas águas teria prendido a atenção de João, enquanto ele se encontrava preso em uma ilha, onde ondas poderosas rebentavam na praia, tá? Lá no versículo 16, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Lembre-se que a gente falou dos anjos, que Deus envia seus anjos para que cuidem das igrejas. Então toda igreja tem um anjo enviado pelo Senhor para ser guiado, tá, minha gente? Para aquela igreja ser guiada. E a espada afiada
de 2 gumes que de sua boca saía, esse também não está, tá? Hoje na nossa leitura, mas é uma sequência, tá? Porque você também aprenda. A espada afiada de 2 gumes que sua boca saía simboliza o poder da palavra de Deus para julgar. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. A face do Filho do Homem como o sol, quando brilha em sua força, era outra lembrança para o escritor daquilo que ele viu com os próprios olhos no Monte da Transfiguração. Lembrem-se que ele viu com os olhos dele lá no Monte da Transfiguração, minha gente, tá? Ele viu algo que marcou, né? Tanto que ele falou aqui. No versículo, eu ia entrar lá, mas não vou, gente, senão vai demorar muito o vídeo, tá? No versículo 18, a autoridade de Cristo sobre as chaves do inferno e da morte foi afirmada quando ele declarou que edificaria a igreja. Também não temos este aqui, tá? 18. Temos sim, 17, 18 e 19. Tá? Essa autoridade será exercida quando a morte e o Hades forem esvaziados e em seguida destruídos no julgamento do grande trono branco, em Apocalipse, no capítulo 20. No 19, o último de hoje, da explicação, o Cristo ressurreto ordena aqui que João escreva exatamente como no versículo 11, as coisas que você viu na visão dos versículos 12 e 18. As que se referem à situação atual das igrejas no capítulo 2 e 3. E as que hão de acontecer se referem ao corpo do livro, né? Que inicia com depois disso. Gente, vamos para um comentário. Pontos a relembrar, tá? Do Apocalipse. Que não dá para não relembrar, para vocês não ficarem confusos. Os pontos principais. Vamos lá correr para as anotações, senão a gente não lembra de tudo. Primeira coisa, tá, gente? Lá no capítulo 1, no versículo do 1 ao 3, nós vemos, tá? Eu vou falar assim de forma condensada, porque ainda tem a leitura do Evangelho. Então, assim, a revelação de Jesus Cristo, Apocalipse do 1 ao 3. Propósito da revelação, mostrar o que em breve há de acontecer, tá? Bem-aventuranças, ler, ouvir e guardar as palavras, graça e paz das alturas, 2, tá? Minha gente, segundo ponto que a gente tem que pensar, do versículo 4 ao 6, capítulo 1 do Apocalipse de João, tá, gente? Primeiro, Deus eterno, aquele que é, que era e que há de vir. Segundo, Jesus como testemunha fiel, tá? Redentor. 3, chamado dos fiéis, minha gente, dos seguidores, do discipulado, reino e sacerdotes para Deus. Então, esses são os pontos principais que nós falamos hoje. A vinda gloriosa de Cristo, tá? O aspecto 3, 4, o alfa e o ômega, tá? A vinda gloriosa de Cristo no 7 é a promessa da volta, o impacto universal, todo olho verá, a lamentação das nações. No 8, declaração da soberania de Deus, o alfa e o ômega, Deus como princípio e o fim de todas as coisas. Do 9 ao 16, a visão gloriosa de Cristo. Contexto, João em Patmos no Espírito no dia do Senhor. B, descrição, B não. Descrição da visão de Cristo glorificado. E o simbolismo 3 das 7 estrelas e candelabros. Não tenha medo, tá? No 6, versículo 17 ao 18, conforto de Cristo para João, tá? Não tenha medo. Você, trazemos para você, tá? Conforto de Cristo para João, autoridade de Jesus sobre a morte, tá? Sobre a morte, ele deixou claro isso, tá, gente? Inclusive lá no Creio em Deus Pai, a gente fala sobre isso, né? Ele foi lá quando ele foi morto, né, gente? Ele tem poder sobre o céu e o inferno, tá, minha gente? Então, lá no 5, 6, não tenha medo, tá, gente? Depois, no 7, o mistério revelado, no capítulo 1 de João, do 19 ao 20, de Apocalipse, tá? As coisas presentes e futuras, tá? Que ainda vão acontecer, e a explicação das 7 igrejas e 7 candelabros, a liderança e presença de Cristo nas igrejas, tá? Então, minha gente, para finalizar, né,
essas informações, tá? Bom, gente, para finalizar é só eu relembrar para vocês o que no início do vídeo eu falei. Você que acredita, você que crê em Jesus Cristo, né? Porque para muitos irmãos evangélicos aí, eles têm uma diferença na palavra acreditar e crer, né? Para mim não tem diferença nenhuma. Aquele que acredita também crê, tá? Uma coisa que a gente também não pode confundir é crer em Maria, tá? O irmão evangélico, ele tem essa coisa de dizer que a gente crê em Maria, tá? Nós temos uma devoção. Devoção é diferente, tá? Eu não vou entrar no aspecto explicativo hoje do catolicismo, porque senão eu vou ficar aqui o dia inteiro. E são 3 textos hoje, tá, minha gente? 2 textos do evangelho. Então, principalmente aqui, em todo esse emaranhado, Jesus, ele deu a João uma missão clara, né? Registrar tudo o que ele viveu e experimentou, as visões que ele teve com o Nosso Senhor e na volta de Nosso Senhor, tá? E quando finalmente haverá um julgamento, tá, minha gente? Essa ordem de Cristo reforça a importância do livro como uma mensagem profética e prática para a igreja, né? Mas uma observação aqui, você vê o amor de Deus por nós. Senão não teria deixado tudo. Imagina se nós não soubéssemos, tá, minha gente? A gente sabe que isso vai acontecer. Se a gente não soubesse, né? Tá tudo perdido. Então vamos lá, gente. Vamos para a última leitura. A última... o evangelho do dia de hoje, tá? E lembrando, principalmente, tá, gente, que o Apocalipse, o capítulo 1, ele oferece para nós, cristãos, uma visão, né, de Jesus Cristo, uma visão grandiosa, uma visão que Jesus está chegando, né, glorioso dos céus e todo olho verá. Ele não é apenas, né, o nosso Salvador, mas o Senhor glorificado que passou de servo para rei, minha gente. Então ele é o rei, né? Nós temos que respeitar a sua majestade, tá? Porque ele governa tudo e todos. E essa revelação para nós é muito importante, tá, gente? É essencial para que a gente pare de ter incertezas, porque o mundo, ele nos traz incertezas, tá? E Cristo é o Todo-Poderoso. E o Todo-Poderoso é isso, gente. Ele é o Alfa e o Ômega. Ele disse isso, minha gente, tá? Ele estava lá no início dos tempos e vai estar lá no fim, tá? Essa novela é uma novela, a Bíblia tem início, meio e fim, tá? São capítulos que você segue. Vivemos em tempos de grande dificuldade, turbulência, guerras, tristezas, sofrimentos, tá? Crises de todas as formas, crises familiares, espirituais, crises financeiras, tá? Instabilidade em relação a tudo, corrupção, política, isso tudo, né, nos deixa às vezes com o coração endurecido, mas lembre-se que Apocalipse nos convida a lembrar, tá? Para nós não olharmos para as circunstâncias, mas para a cruz de Jesus crucificado, para o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Nada acontece fora do plano de Deus. A visão de Cristo glorificado também nos lembra do poder da sua palavra, a espada afiada em 2 gumes, minha gente do céu. Pelo amor de Deus, minha gente. Quem duvida da Bíblia é muito louco. Bom, a espada afiada de 2 gumes que sai da sua boca simboliza a autoridade divina. A mensagem de Deus é verdadeira, gente. É verdadeira. Vocês sabem disso, tá? Se não sabe, vocês vão ter certeza daqui a mais uns tempos, tá? E esta mensagem nos chama a viver neste propósito com urgência. Você, seu perdido herege, vai buscar uma igreja, meu povo. Vai buscar, meu irmão. Vai buscar, tá? E vamos parar com essa briga de religião, meu povo. Vamos parar com isso, pelo amor de Deus, tá? Deixa o kardecista ser kardecista. O kardecista trabalha e faz muita caridade, minha gente, tá? Trabalha muito no seu interior. Eu fui kardecista, posso falar isso pra vocês. E eu estudei 32 anos. Li Bíblia muito. Também tem a sua doutrina, tá? Deixa o evangélico, minha gente. O evangélico tem a Bíblia também, tá? Deixa ele.
Quem converte é nosso Senhor Jesus Cristo, minha gente. Você para de ficar apontando o dedo. Eu amo o Frei Gilson. Amo, adoro. Sou apaixonado pelo Frei Gilson, que as pregações dele são maravilhosas. Ele é um homem cheio do Espírito Santo. Mas fiquei decepcionada, né? Por isso que eu vou deixar de ouvir essas pregações, que eu gosto muito dele. Quando ele falou mal do kardecismo. Ou quando ele fala dos irmãos evangélicos. Fico indignada. Lembre-se, o mundo é uma bola e aqui dentro é todo mundo igual. É farinha do mesmo saco. Cada um está no seu nível de evolução, minha gente. E você não se acha, você que é sacerdote, você que é fiel, você que é paroquiano, você que é religioso, você que é espiritual, você que seja lá o que for. Não esqueça disso. Jesus aceitou os gentios. Na lei mosaica isso não poderia acontecer nunca, tá? Os apóstolos comeram carne em épocas que não poderia, era gravíssimo, tá? Jesus mudou muita coisa, muita coisa. O evangelho, já ontem falamos sobre isso, o evangelho, ele foi deixado para ser para todos, e de pregar a todos, isso é inclusivo, todos. Não diz para esse irmão evangélico não, para esse católico não, para o kardecista não. Esquece isso. Para de falar na sua igreja. Para de apontar o dedo. Tá? Para de julgar o outro. Se aquele fulano tá lá na sua igreja, gente, porque Deus quer que ele esteja lá. Entendeu? A única função que você tem é recebê-lo. Essa é a função da igreja, que é a continuação do que eu estava falando ontem. Tá? É o seu pároco, é o seu diretor ali, tá? É o responsável da sua igreja, mas a igreja em si, que são o discipulado que vai seguir, para que a igreja que Jesus Cristo deixou seja o que? Apoio para os necessitados, que foi isso que Jesus veio fazer. Tá? Então você pare com isso, minha gente. Tá? Um dia vai um evangélico lá na missa, que não está bem firmado na fé, aí o padre vai lá e fala, porque os irmãos não evangélicos pensam assim, porque os irmãos kardecistas não é do mal, é do demônio, é enganador. Para com isso. Eu fui kardecista, eu nunca fui enganador, nunca fui do mal, nunca fui nada. Pelo contrário, sempre tive revelações para a minha vida, tá? Testemunhos vivos. Não pense que é exclusividade da Igreja Católica, tá? Jesus é a Igreja e Jesus destruiu o templo e construiu dentro de nós, através do seu sangue, tá? Os nossos pecados foram lavados, tá, minha gente? Então, para de criticar os irmãos. Nós somos irmãos de um mesmo Pai. Se o outro está enganado, se não chegou o momento dele, não é você, tá? Na sua infinita, no seu egoísmo, que vai pensar que vai fazer alguma coisa com aquele dali, que vai converter. Para com isso. Se você pensa assim, e se você é um sacerdote, você está seguindo, você acha que está seguindo Deus, mas não está, tá bom? Vamos para, tudo bem, você está defendendo a sua religião, nós temos que defender a nossa religião, mas não apontar o dedo, tá? Senão você é um fariseu, tá? E não um discípulo. Vamos para a última leitura. Povo de Deus, 2 leituras e um evangelho. Não adianta querer passar as coisas pra você, não explicar direito, minha gente. Tem que ter paciência, tá? Vai treinando sua paciência, que as coisas de Deus tem que ter paciência. Não tem jeito, tá? Vamos para outro evangelho. Eu não enxergo nada sem óculos, gente. A idade tá difícil, gente. Coisa triste, hein? Ficar velho. Gente, lá, parar de besteira, né? Lá na aclamação do evangelho, do evangelho de hoje, aliás, não é aclamação do evangelho não, gente. Evangelho de hoje. Vamos para o evangelho de hoje, tá? Você vai lá em João, capítulo 20, do 19 ao 31, para fechar todas na felicidade, hoje na alegria. Pode sair correndo pela rua cantando e louvando ao Senhor, porque Ele nos promete uma vida maravilhosa e abundante. Só por isso, você já pode ser feliz, minha gente, tá? Não deixe ninguém te atrapalhar não, a sua vida, tirar a sua alegria de viver. Tá, gente? Não deixe isso acontecer, não. Pode deixar 1 dia, 2 dias, um pouquinho só. Mas não deixe abalar você. Não deixa nada te abalar. Entrega a sua vida nas mãos de Deus, minha gente.
Lá no anúncio do Evangelho, a gente vai ver lá João, do capítulo 20. Então, mantenha a sua Bíblia aí, procura, acha, do 19 ao 31. E que diz o seguinte: proclamação do Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos lá, minha gente, que bênção. Poder ler o Evangelho é uma grande honra. E quando eu leio o Evangelho na igreja, a leitura, porque quem lê o Evangelho na igreja não é o fiel, não é a assembleia, mas é aquele que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, escolheu, né, para representá-lo aqui na terra, tá? Seja um diácono, seja o padre. Vamos lá. Em última instância, um ministro, tá? Mas pode ler em última instância. Eu quero um dia poder entrar também nesse assunto, mas vamos lá, gente, senão isso aqui vai ficar um livro. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas, por medo dos judeus, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes a mão e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ó, o comissionamento, minha gente, tá? E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio, tá? Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos seus pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. E tem gente assim, né, minha gente? Tem que tocar, tem que ver para crer. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa. E Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem ter visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Gente, estamos chegando no final da explicação do Evangelho de hoje, então vamos diretamente, assim, para finalizar de um modo geral, né, esses 3 textos aí, mas antes, né, a explicação do Evangelho, né. Esse relato aí que a gente vê de João, no evangelho dele, a gente vê o cenário pós-ressurreição ali com os discípulos, né? Então tem coisas importantes que a gente nunca pode esquecer fora o evangelho, né? Eles estavam trancados, né? Reunidos em um quarto, né? Com medo dos líderes religiosos na época, porque poderia acontecer uma tragédia ali com eles, né? Esse era o medo deles. Porém, essa incerteza, essa apreensão, esse medo, né, por eles ainda não compreenderem, né, por eles não terem a certeza nas palavras de Jesus, né, por isso eles se esconderam, né, por isso eles ainda não tinham o Espírito ali com eles, que Jesus tinha transmitido para eles quando apareceu, né. Mas daí, de repente, Jesus aparece no meio deles, né, minha gente, atravessando as portas trancadas. A sua presença, né, a presença de Jesus já trouxe para eles ali na mesma hora paz, né, paz, o príncipe da paz, minha gente, né, e o medo que eles tinham, né, o temor todo das coisas que poderiam acontecer com eles, passou instantaneamente, tá, isso daí passou, porque eles viram, tá, de repente, o corpo de Jesus glorioso, né, ressaltou, e foi capaz de superar as limitações físicas do mundo terreno, né? É um detalhe que a gente tem que pensar, né? O quanto foi emocionante para eles, né? O primeiro pronunciamento de Jesus é um simples e poderoso, né, gesto de paz seja convosco, tá? Porque, como nós falamos anteriormente,
a verdade do Shalom, né? A paz seja convosco. Você seja a paz. Não esteja só com ela, mas seja ela para o seu próximo, tá, minha gente? Em seguida, Jesus também mostra, além disso, né, que ele, quando ele passa esta palavra, né, a paz seja convosco, ele já transmite ali o Espírito Santo de Deus e mostra sua identidade, né, mostrando as suas feridas para eles, né, e todos eles ficaram espetufados, tá, ficaram impressionados. E a identidade de Jesus foi confirmada, tá, como crucificado e ressuscitado Filho de Deus, tá, minha gente? Agora ele já não era mais servo, mas um rei, né? Um rei, porque o tempo dele de servir na terra foi com glória alcançado, né? Com muita dificuldade. Então, ele transfere, né, o Espírito Santo e diz, né, para receber essa ação, né, que marca o início de uma redenção dos apóstolos, a conversão, né? E aí começa a capacitar eles para que eles continuem fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Isso daí, gente, é a continuação do plano salvífico de Deus para a humanidade, né? Então, quem nos capacita nesses momentos de dificuldade, de descrença, é o Espírito Santo que Jesus nos deixou, né? Então, não tenha medo, tá? Tenha coragem, não tenha incertezas como os apóstolos tiveram, tenha fé. E foi isso que Jesus disse, né, para eles. Apesar de todas essas coisas, tá? Uma parte principal deste evangelho é a incredulidade de Tomé, tá? Tomé, cético em relação a isso, né? Tomé é um cético. Quem viu Chosen, né? Foi colocado ali uma personalidade de Tomé como uma pessoa muito lógica, muito certinha, muito corretinha, muito, né, Caxias. Gaúcho fala assim, né? Muito Caxias. Então, ele necessitava. Era a dificuldade dele. Ele tinha essa dificuldade, assim como também você pode ter, né? E aí você perde a sua fé. Mas, assim como ele, nós também temos os nossos momentos de incredulidade, de dúvidas, né? E ele foi conhecido como um incrédulo, né, minha gente? Mas, aí Jesus vem e pá, né, minha gente? Não tem como, é o caminho, tá? Ele era muito cauteloso, né? Então, ele se recusava a acreditar nas coisas que ele não podia comprovar. Essa mesma incredulidade nos traz, né, o ser humano, né, a nossa natureza, né, por ser um desejo humano, né, ter essas provas. Mas lembre-se que Deus está conosco, né. É interessante notar também, tá, minha gente, que Jesus, ele não repreende Tomé no sentido de ofender Tomé, né. Pelo contrário, ele manda Tomé tocar nas suas chagas, tá. Esse gesto aí de empatia, de amor, né, de carinho, de novo só mostra o amor, a compreensão, a paciência de Jesus, uma paciência de Jó, minha gente, tá? Para com as dúvidas dos seus fiéis, tá? Mas ele nos conduz para uma direção de fé, tá? E de certeza nas nossas vidas quando a gente crê nas suas promessas, né? Então, gente, vocês sabem muito mais a respeito de Tomé, né, que é do incrédulo, da dificuldade dele, tá? Só que a gente às vezes sabe, mas a gente não coloca de fato isso nas nossas vidas, a gente não lembra disso naqueles momentos que a gente está no desespero, tá? E aqui a gente aprende que mesmo você que tem essa dificuldade, Jesus não vai te julgar, ele vai estender a mão para você, tá? Ele vai ser sempre o amor, tá, gente? A paciência. Então, aqui, gente, a gente pode encontrar sempre a nossa fé mais profunda, sempre, e, ao reconhecer a presença viva de Deus em nossas vidas, tá? A presença de Jesus que transforma, o Espírito Santo de Deus, né? Que transforma a nossa vida, nos guia e nos leva, tá? Para uma vida em abundância. A homilia vai ficar para o padre, tá? Porque a homilia quem faz é o padre, mas desses textos, todos os textos aqui, esses 3 textos, né? Dá para ver bem claramente que lá na primeira leitura, né, dos apóstolos, eles receberam o Espírito e se transformaram realmente com profundidade, tanto que depois, né, com o passar do tempo, a gente vê essa mudança na personalidade de João, de Pedro, como eles se transformaram, né, mudaram a forma deles serem e verem. Eles já eram a paz, né, e não só estavam com ela, mas eles eram a paz. Então, na segunda leitura, João fala que
ele é perseverante, né, que ele foi preso, fala das visões dele e da esperança e da certeza, né, do que o cristão deve esperar, tá? E ele fala também sobre ele, né, que ele não é para ele, disse Jesus, não tenha medo, né, João. Não tenha medo, né? Jesus disse. Então, não é pra gente ter medo, porque ele falou isso para o seu discipulado. E aí, lá no final, a incredulidade, tá? E mesmo assim, o amor de Jesus se sobrepondo a todas as coisas. Aí, gente, para finalizar com chave de ouro, temos a palavra dos ouvidos ao coração, que também achei muito bonito, minha gente. Vou ler, né? E é aquilo, minha gente. Vamos finalizar aqui. Porque que eu expliquei para vocês que eu não gosto de falar do tema do domingo, porque ele é bastante longo. Porém, é uma leitura muito edificante esta, tá, minha gente? Jesus se apresenta: eu sou o primeiro e o único, aquele que é vivo. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos, tá? Em sua vinda até nós, vive plenamente sua missão de anunciar e inaugurar o reino de Deus na terra. Mas porque o reino se define exclusivamente pela prática do bem, né? Como nós tínhamos falado, né? Primeiro vem o entendimento que Jesus é o Salvador, nosso Salvador, tá? Depois vem a transformação e depois a frutificação, tá, gente? Essa sua vinda até nós vive plenamente sua missão de anunciar e inaugurar o reino de Deus na terra. Sejamos os discípulos os mesmos que serão no céu, na terra, tá? Mas porque o reino se define exclusivamente pela prática do bem. Por seus opositores foi rejeitado até a crucifixão. Mas o Pai, ao ressuscitá-lo dos mortos, aprova totalmente sua vida e suas atitudes. Era o céu antecipado e transportado para a terra. O sonho do Pai, já ao chamar o ser humano à existência. Então, esse reino precisava ser anunciado e tornar-se ao menos conhecido pela inteira humanidade. Assim, Jesus ressuscitado põe-se no meio dos discípulos, confirma ser o crucificado, mostrando-lhes as mãos e o lado transpassado. Sim, é o ressuscitado, o vencedor, mas ao preço de sofrimentos, torturas e até da morte. Precisa contar com eles sem os iludir. A missão requer coragem indomável. Diz-lhes: como o Pai me enviou, também eu vos envio, com as mesmas condições e para a mesma missão. Onde é que tá claro aqui, minha gente? Onde é que tá escuro, né? Onde é que tá difícil de entender? Tinham que testemunhar que Jesus é aquele que esteve morto, aparentemente aniquilado, mas que agora está vivo para sempre, que domina por completo a morte e a região dos mortos, pois as mantém sob chaves. Todos precisam, pelos sinais que a palavra traz, pelo testemunho dos discípulos, crer que Jesus é o Cristo, o Messias Salvador prometido, que propõe salvação, revelando-se como o Filho de Deus. Salvação é filiação, é fazer-se filho ou filha como ele. Sim, é crendo nele, assimilando-o enquanto o Filho que se tem a vida. João, um dos discípulos, está exilado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho que dava de Jesus, as mesmas condições ou poder com que Jesus viveu em sua missão. Ele as passa a seus discípulos, soprando sobre eles e lhes dizendo: recebei o Espírito Santo, Jesus o Messias ungido, qualificado pelo Espírito. Assim, igualmente, seus discípulos e continuadores. Sim, chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse algum deles, que nos lembra da mulher que tocou na pontinha, né, das vestes de Jesus Cristo, né? Então, e nos lembra também que não somos merecedores, né? Pai, né, não leve em conta os nossos pecados, mas a fé, né, que anima a nossa igreja. Então, vamos pensar assim, né? Não tenhamos desesperança pelas coisas que já fizemos, que consideramos ruins, minha gente. Deus é maravilhoso, é poderoso e Ele vai nos livrar dos nossos pecados através do nosso arrependimento, conversão e frutificação, tá? Esses doentes, todos eram curados. Quem não se lembra de Jesus ao ouvir relatos semelhantes? Sim, lembra-se dele, mas precisa-se sempre mais lembrar-se também dos que o seguem. Como o Pai me enviou, também eu vos envio, tá? E esse é toda a leitura de hoje. Quero ver como é que eu vou
converter isso tudo em vídeo para vocês. Shalom! Tenha um domingo maravilhoso na presença de nosso Deus Todo-Poderoso, Jesus Cristo. A Virgem Santa, Arcanjo Miguel, né? Sou devoto do Arcanjo Miguel. E que você seja a paz, meu irmão. Shalom, shalom.